Queria convidar a Igreja do Senhor Jesus Cristo a abrir a palavra de Deus no Salmo 6. O livro dos Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia. Salmo número 6. Acompanhe, meus irmãos, com atenção e reverência a leitura da palavra de Deus. Salmo 6, diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós temos estado domingo após domingo diante da Tua palavra e o Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, tem falado ao coração do Teu povo. Ó Senhor, muitos dentre nós podem estar resistindo, Senhor, à ação do Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia, ó Deus, da nossa congregação. Tenha misericórdia da igreja que aqui se reúne em Arthur Nogueira, de todos aqueles que estão aqui nessa noite para adorar-Te, Senhor. Ó Senhor, que o nosso arrependimento seja agradável ao Senhor. Produza em nosso coração, Senhor, uma visão da Tua grandeza, da Tua justiça, da Tua santidade, que nos faça tremer, que nos faça humildes e que nos faça confiantes. Guarda o nosso coração como Teu povo, Senhor. Preserva-nos, Senhor, da queda. Preserva-nos, Senhor, da frieza espiritual. Preserva-nos, Senhor, da apostasia. Aviva o coração daqueles que aqui estão a ouvir a Tua palavra. Senhor, se o Teu Espírito não produzir isso em nós, o sermão mais eloquente, Senhor, o pregador mais habilidoso, a igreja mais confortável, as pessoas mais amáveis não poderão produzir. Se o Senhor não provocar mudança em nosso coração, ó Deus, nós estamos desamparados. Portanto, rogamos, Senhor, da Tua parte, que o Senhor nos conceda mais uma vez o Teu Espírito Santo, para que o temor do Senhor seja seguido, para que temamos o Senhor, para que amemos o Senhor, para que sirvamos o Senhor, ó Deus, em santidade, em arrependimento. Ó Deus, que aprendamos nesta noite com o Salmo 6, Senhor, sobre quem é o Senhor, sobre aquilo que Cristo fez, e que isso cause, Senhor, um impacto profundo no nosso coração e na maneira como nós vivemos, depois de ouvir a Tua palavra a cada domingo. Ó Senhor, opera no nosso meio, assim nós clamamos, orando no nome de Jesus Cristo, nosso amado Redentor. Amém. Meus irmãos, em julho de 1741, Jonathan Edwards pregou o sermão que se tornaria um dos mais famosos sermões da história do cristianismo. O título do sermão, alguns de vocês certamente devem conhecer, já devem ter ouvido, é um título que não cai muito bem nos ouvidos dos evangélicos modernos. A verdade é que a simples afirmação que o título do sermão oferece já é algo que os evangélicos desta era não gostam de ouvir.
Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse foi o título do sermão de Jonathan Edwards, que expôs apenas um verso de Deuteronômio capítulo 32, o verso 35. Edwards pregou esse sermão na cidade de Enfield, nos Estados Unidos. Na verdade, ao que dizem os historiadores, esse sermão nunca foi concluído em Enfield. O tumulto se tornou muito grande enquanto Edwards pregava. A audiência foi tomada por gritos, lamentos e clamores. Alguns diziam: o que farei para ser salvo? Estou indo para o inferno. Outros: o que farei por Cristo? Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. E várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite de 1741, meus irmãos. Será que o sermão de Edwards foi tão impactante que nenhuma congregação que o ouvisse resistiria à confrontação de um Deus que está virado pelos nossos pecados ou pelos pecados de determinada congregação? Ou será que o coração daquele povo estava preparado para ouvir aquela mensagem e se humilhar diante da poderosa mão de Deus, de um Deus que é santo, justo e também irado? Irmãos, melhor do que todos os sermões do mundo, nós temos diariamente acesso à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus, e ainda assim nós resistimos a diversas exortações que a Bíblia nos faz. Por que hoje em dia nós não vemos mais pessoas chorando pelos seus próprios pecados? Por que nós não vemos mais pessoas angustiadas porque elas são pecadoras e estão diante de um Deus santo e bondoso? Por que será, irmãos? Por que será que nós não sentimos mais tão profundamente o peso do pecado que nós praticamos e nem sentimos o peso da ofensa que cometemos quando pecamos? Por que será? Talvez nós também tenhamos nos esquecido de que Deus é um Deus irado. O Salmo 6, que nós acabamos de ler e que será exposto, é um salmo dentro da categoria dos salmos de lamento, mas ele também está incluído dentro de uma subcategoria que é a chamada de salmos penitenciais, junto com outros 6 salmos do Saltério: o Salmo 31, o Salmo 37, o Salmo 50, o Salmo 101, o Salmo 129 e o Salmo 142. Esses salmos são chamados salmos de penitência porque eles expressam o arrependimento daquele que ora, o arrependimento do salmista. O Salmo 6, por exemplo, evidentemente nos informa que Davi é alguém que está sob a ira de Deus, alguém que pecou, mas o texto não nos informa qual o pecado que ele cometeu. Entretanto, meus irmãos, esse salmo nos ensina como nós podemos nos aproximar de um Deus irado. Como nós podemos nos aproximar diante de um Deus irado? Essa não é uma resposta fácil. A própria compreensão de que essa é uma resposta fácil mostra que nós não entendemos profundamente a santidade de Deus. E é por isso que nós precisamos ser ensinados por textos como esse. Aproximando-se de um Deus irado é o tema do sermão de hoje. E nós veremos, irmãos, 3 verdades que são apresentadas pelo salmista e que nos trazem luz sobre como nos aproximarmos de um Deus que é um Deus irado. Esse salmo pode ser dividido em 3 partes. Os versos de 1 a 3 apresentam a contrição do salmista. Os versos de 4 a 7 apresentam a petição dele. E os versos de 8 a 10 apresentam a declaração de fé do salmista. Essas 3 partes do salmo nos oferecem 3 verdades, 3 lições sobre como nós podemos nos aproximar de um Deus irado, ou como não podemos. E a primeira lição, nos versos 1 e 3, é: não se aproxime de um Deus irado sem apresentar uma contrição temerosa. Não aproxime-se diante de um Deus irado sem apresentar uma contrição
temerosa. A palavra contrição significa pesar, dor, arrependimento. É claro que você não pode apresentar a Deus um arrependimento espúrio, um arrependimento falso, uma falsa contrição. Você não manipulará a Deus. É verdade, irmãos, que o falso arrependimento pode enganar homens, pode enganar pastores, pode enganar homens da igreja, líderes da igreja. O falso arrependimento pode enganar os nossos cônjuges, pode enganar os nossos filhos, os nossos pais, mas não pode enganar a Deus. Evidentemente, o arrependimento que o salmista está expressando é um arrependimento verdadeiro. E algumas razões são demonstradas pelas quais nós podemos identificar esse arrependimento como sendo um arrependimento verdadeiro. O salmista, irmãos, acertadamente pressupõe que Deus está irado com ele. Veja o que ele diz aí no verso 1. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele compreende, irmãos, que Deus está furioso com ele. O salmista não ignora a ira divina, ele assume que Deus está irado. Deus está irado, portanto, Senhor, não me repreendas na tua ira. Você certamente não é alguém melhor do que Davi. Não é. Davi era, irmãos, o rei ungido, o homem que foi chamado de segundo o coração de Deus. E Deus está virado com Davi. Você acha mesmo que Deus não se ira contra você por causa dos seus pecados? Você acha que Deus não te reprova? Você acha que Deus não pode disciplinar você duramente pelos pecados secretos que você tem cometido, ou pela negligência de tratar os pecados que todo mundo sabe que você tem? Você acha que Deus não pode te disciplinar duramente por essas coisas? Esse texto mostra o contrário. Se Davi faz o pedido, é porque a situação dele não estava boa. Deus realmente estava reprovando a conduta de Davi, estava disciplinando. O pedido de Davi aqui, irmãos, é o pedido de alguém que sabe que merece a disciplina, mas que não está suportando o peso dela. E isso fica mais claro quando nós vemos o que Davi diz nos versos 2 e 3. Ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Este é um homem que está sob a disciplina de Deus e pede compaixão porque ele se julga fraco, incapaz de suportar a disciplina. O texto aqui diz que ele se sente debilitado, mas uma tradução mais simples e mais clara seria: eu sou fraco, eu sou frágil. E parece, meus irmãos, que ele usa uma linguagem um tanto exagerada, porque ele se refere até aos próprios ossos. Meus ossos estão abalados. A minha alma está profundamente perturbada. O que será que causou tamanha perturbação em Davi? Será que era o peso da mão de Deus que o disciplinava? Ou será que era o fardo de ter cometido um pecado que ofendeu o Senhor Deus? O texto não nos dá muitos detalhes para que a gente faça uma afirmação categórica sobre isso, meus irmãos. Mas parece que a aflição de Davi é causada por algo que ele entende ser uma enfermidade. Porque ele pede que Deus o sare no verso 2. Sare-me, Senhor, sare-me. Será que Davi estava doente, então? Ou será que a linguagem poética do Salmo permite que nós pensemos que Davi esteja falando de uma enfermidade da alma, do coração? De acordo com o que ele diz no verso 3, a sua alma está profundamente abalada. Então faz muito sentido, irmãos, nós pensarmos nessa descrição exagerada de Davi como sendo uma aflição que realmente se manifesta no corpo, mas é uma aflição da alma, causada pelo próprio pecado e ampliado pela disciplina divina. Veja bem, a profunda angústia de Davi é causada pelo seu próprio pecado, mas ampliada pela disciplina divina. Porque agora Deus está contra ele. Deus está irado com Davi. O verbo usado por Davi aqui para pedir que Deus o sare é o mesmo verbo usado lá no Cântico do Servo em Isaías 53:5.
Lá em Isaías 53:5, é dito assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós sabemos, irmãos, que esse texto se refere àquele que recebeu toda a enfermidade no lugar de pecadores. Davi pede para ser sarado. Depois de algumas centenas de anos, Isaías profetiza o cântico do servo sofredor, que diz que nós somos sarados pelas suas pisaduras. Davi realmente foi sarado da enfermidade de alma. Deus atendeu a oração dele. Assim como nós também, irmãos. Mas isso não significa que Deus não se ira contra os nossos pecados. Que Deus não se ira contra nós. Há quem diga, irmãos, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A questão é que você não consegue desassociar o pecado do pecador. Você vê o pecado andando por aí sozinho? Não. O pecado sempre está acompanhado do pecador. Deus se indigna contra os pecadores, irmãos. Deus se ira contra eles. Assim como Davi, que foi sarado depois por Deus, sofreu a ira divina, nós também podemos sofrer, irmãos. Nós podemos sofrer a disciplina. Os verdadeiros crentes passam por disciplinas temporárias, eles sofrem a ira temporária de Deus, diferente daquela ira eterna que culmina no destino final de nossas vidas. Os ímpios são aqueles a quem a ira eterna está reservada, mas os crentes sofrem uma ira temporária se eles permanecem obstinados e na dureza do seu coração. Os eleitos de Deus, os salvos, também são disciplinados e duramente disciplinados. Irmãos, Davi era o rei de Israel, o representante do pacto. Davi era um tipo de Cristo e estava sendo disciplinado pelo Senhor e sofrendo profunda perturbação. E todos os crentes que permanecem obstinados em seus próprios pecados também são alvos dessa ira temporária que lhes causa profunda angústia e perturbação. Nós não podemos ignorar, irmãos, que Deus é um Deus que se ira. Porque ao ignorarmos isso, nós também estaremos ignorando o sacrifício de Cristo Jesus. Diferente de Davi, Cristo também recebeu a ira em nosso lugar, mas diferente de Davi, ele recebeu a ira sem merecer. Davi e nós somos merecedores da ira, mas Cristo não era, e ele recebeu a ira em nosso lugar. Cristo é um rei melhor do que foi Davi, recebeu essa ira sem merecê-la. E sabe de uma coisa que é assustador, irmãos? Isso não nos faz tremer. As pessoas olham para a cruz de Cristo e para aquilo que Ele fez e pensam: agora está aliviado, eu posso continuar pecando, que Deus é um Deus gracioso. Quando a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário deveria nos fazer tremer, porque se Deus julgou com ira dura aqueles que não conheciam o sacrifício de Cristo, o que Ele fará com aqueles que pisam o sacrifício de Cristo Jesus? Se você é um crente que diz que pode continuar no seu pecado, porque Cristo morreu por você, você está provocando a ira de Deus, meu irmão. Você está provocando a ira de Deus. Sabe, é curioso que alguns cristãos às vezes confessam pecado como se eles estivessem simplesmente contando a Deus aquilo que eles fazem. Ó Senhor, eu fiz isso, tá? Irmãos, Deus já conhece as nossas faltas. Você acha mesmo que você precisa informar Ele dos seus pecados? Pastor, é claro, a Escritura fala que eu devo confessar os meus pecados ao Senhor. Irmãos, a confissão bíblica é acompanhado de arrependimento profundo, de lágrimas nos olhos, de coração quebrantado, não para que outros vejam, mas no teu quarto. Você se angustia, você clama pela compaixão, porque você tem provocado a ira divina, porque Cristo recebeu a ira eterna no nosso lugar. Você se envergonha e se humilha diante dele, porque você insiste em mais uma vez cometer aquele pecado que outrora você havia confessado a ele. Irmãos,
Nós não temos que contar para Deus os nossos pecados. Nós temos que nos arrepender dele. Nós temos que rasgar o coração, irmãos, é aquilo que o profeta Joel disse e aquilo que nós lemos na liturgia hoje. Não se aproxime de um Deus irado sem um profundo arrependimento. O nosso Deus é fogo consumidor, irmãos. Não se aproxime de um Deus irado sem profundo arrependimento. Essa é a primeira lição que nós temos nesse salmo. A segunda lição, nos versos 4 a 7, é: não se aproxime de um Deus irado sem apresentar uma petição humilde. Não se aproxime de um Deus irado sem apresentar uma petição, um pedido humilde. Você não chega diante de um Deus santo e justo e apresenta os seus pedidos como se ele fosse um garçom. Há quem pregue por aí, irmãos, um Deus de amor que trabalha em função dos nossos próprios desejos. Se você ainda não sabe, eu quero te dizer, esse não é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é realmente um Deus profundamente amoroso, gracioso, bondoso, mas ele também é um Deus santo, justo e irado. Não se aproxime dele sem que você seja capaz de fazer uma petição humilde, um pedido humilde. Especialmente se você está pedindo para que ele abrande a sua ira. Olha o que diz Davi, irmãos, nos versos 4 e 5. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Irmãos, ao que parece, Davi tem uma ameaça real de morte. Tudo indica que a disciplina do Senhor para Davi veio em forma da perseguição dos seus inimigos. Aquele período, irmãos, as leituras que os salmistas fazem eram leituras militares. Provavelmente a vida de Davi estava ameaçada e Davi compreendeu que isso era a disciplina de Deus sobre ele. Então Deus pede que, ou melhor, Davi pede que Deus volte, que Deus retorne. O que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, preste atenção que em todo esse salmo, a palavra Senhor, que nas melhores traduções são traduzidas em caixa alta, essa expressão Senhor é repetida várias vezes no salmo. Ela é a tradução do nome Yahvé, que é o nome de Deus, o nome do Deus da aliança. Todas as vezes que essa palavra aparece, isso implica que a mentalidade do autor sagrado é mencionar que esse é o Deus que faz aliança, que faz pacto. E Davi está usando no salmo isso repetidas vezes. Por quê? Ele está pedindo a Deus que Deus retorne, que Deus volte. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, nós temos uma aliança, nós temos um pacto, e eu quebrei esse pacto. Volte por tua misericórdia. Apesar de eu ter quebrado o pacto, mantenha a tua promessa, Senhor. Porque a promessa divina no pacto davídico era uma promessa de proteção, de estabelecimento do reino. Davi diz que na morte, ele continua, na morte não há recordação de Deus. Mas o que ele quer dizer com isso, irmãos? Será que quando a gente morre, a gente não adora a Deus? A gente está cansado de ouvir que isso acontece. A gente lê o livro de Apocalipse e a gente vê lá que os santos adoram a Deus. O que Davi está dizendo é que não há adoração pública na terra, na morte. É isso que ele está dizendo. Israel era o único povo naquele período que estava corporativamente, isto é, todo o povo, em uma aliança com o Yahvé. Davi era o representante, então. Provavelmente Davi era um dos poucos, ou talvez o único rei que adorava o Senhor, que adorava Yahvé. Então Davi está dizendo: Senhor, se eu morrer, que outro rei vai conduzir o teu povo na adoração? Não vai haver mais adoração pública na terra. Não vai haver. Que outro rei faria isso? Os reis pagãos que adoram outros deuses. Talvez, irmãos, a gente interprete isso pensando, Davi está tentando convencer a Deus a ser poupado. Ele quer ser poupado. Não. Irmãos, Davi realmente está preocupado com a glória de Deus. Realmente está preocupado. Um coração arrependido deseja ter a chance de adorar o Deus que ama.
Um coração verdadeiramente arrependido deseja ter a chance de adorar o Deus que ama. Não é exatamente isso que fez aquela mulher pecadora na casa do fariseu chamado Simão? Ela não chorou arrependida e ungiu os pés do Senhor Jesus com unguento. Do mesmo modo, Davi arrependido não teme a morte para ele em si mesmo. Ele teme a desonra que seria para o nome de Deus, porque os seus inimigos iriam dizer: o Deus dele falhou, Yahvé falhou. É por isso que ele diz que não há louvor no sepulcro. Deus seria, irmãos, e foi muito mais glorificado em ter preservado a vida de Davi. E ele preservou, nós sabemos historicamente que ele preservou. É isso que ele está querendo dizer. Continuando, no verso 6, Davi clama por compaixão do Senhor. E ele diz: Senhor, eu estou cansado de gemer. Todas as noites eu encharco a minha cama com lágrimas. Irmãos, essa descrição é a descrição de alguém que está dizendo ao Senhor que está sofrendo porque ofendeu a Deus. Ele está sofrendo porque ofendeu a Deus. O verso 7 diz que os olhos dele estão magoados, mas uma tradução mais simples seria: meus olhos estão enfraquecidos. Eu estou enfraquecido, meus olhos estão fracos. É como se ele dissesse: Senhor, eu careço do apoio do Senhor para me encontrar. Eu careço do teu apoio para conseguir levantar e andar. Esses versos declaram, irmãos, a profunda necessidade que Davi tem de Deus. Ele tem necessidade que Deus volte e atenda a sua petição. Por isso que essa é uma petição humilde. Porque é como se ele estivesse professando: Senhor, se pela tua misericórdia o Senhor não me atender, ninguém pode me ajudar. Eu dependo completamente do Senhor. Eu dependo por inteiro do Senhor. Pessoas arrependidas apresentam petições desse nível, irmãos. Elas não apresentam petições como se elas tivessem direitos. Escute só, pecadores não têm direitos com Deus. Pecadores não têm créditos com Deus. Pecadores são sempre devedores. Por isso eles sempre precisam ir a Deus com humildade, não com ressentimento. Eles devem ir a Deus quebrantado. Eles devem pedir a Deus que Deus os perdoe. Talvez você diga: mas eu só tenho que fazer oração de confissão? Não, claro que não. Isso depende se você pecar. Mas se você peca, então você deve fazer. E eu penso que você faça isso diariamente. Isto é, pecar diariamente. Então, quer dizer que a oração de confissão e contrição deveria acompanhar a nossa vida, irmãos, todos os dias. Ela deveria ser mais frequente do que é. E talvez a tristeza em nossos olhos também deveria ser mais frequente do que é. O clamor por misericórdia e salvação que nós vemos aqui nesse salmo, irmãos, é uma demonstração daquilo que Deus espera que nós façamos. Quantas vezes você fechou a sua porta e se humilhou diante de Deus por causa dos seus pecados? Não pelos pecados do mundo que te afetam, porque as coisas no mundo não funcionam bem, ou por causa dos pecados de outras pessoas que afetam você. Diga para mim, quantas vezes você entrou no seu quarto, trancou as portas e em lágrimas buscou ao Senhor, clamando que Ele perdoe você daquele mesmo pecado? Davi não era melhor do que nenhum de nós aqui. É bem possível que nenhum homem aqui tenha cometido os pecados que Davi cometeu. É possível que nenhuma das pessoas que aqui estão cometerá pecados tão graves como os que Davi cometeu. Mas ainda assim ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Qual que é o segredo, irmãos? O segredo é não pecar? Não, nós vamos pecar. O segredo é ter um coração quebrado, contrito diante de Deus. É isso que Davi era. Ele era um homem quebrado. Um homem que não trazia nada em suas mãos. Ele simplesmente se agarrava à cruz. Não são apenas os nossos pecados que nos afastam de Deus, irmãos,
mas é a dureza do nosso coração que não se quebranta e não se humilha, que resiste. Os crentes às vezes não choram pelos seus pecados e nem fazem petições fervorosas a Deus por graça e perdão, porque eles acham que a graça e o perdão está sempre disponível, e em Cristo está mesmo, irmãos, mas não está às custas da nossa negligência espiritual, não está disponível a nós às custas do nosso desejo por piedade e do nosso sentimento de peso quando nós pecamos, irmãos. Nós não nos sentimos tão pesados às vezes por ofender a Deus. Nós não nos sentimos pesados porque nós nos esquecemos do valor da obra de Cristo, irmãos. O Deus que é santo e irado enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E apesar de nós termos muitos pecados, nós nos lembramos dessas coisas e ainda há ausência de lágrimas e pesar no nosso coração. Isso não tem outra razão, senão o fato de que nós temos uma visão diminuída da santidade de Deus e da obra de Cristo. Nós temos uma visão diminuída de quem é Cristo e daquilo que Ele fez. Meu irmão, não se aproxime diante de um Deus irado sem uma petição humilde. Isso significa sem um coração quebrantado para clamar que Ele te perdoe. Essa foi a segunda lição. Nós aprendemos então que precisamos apresentar uma contrição temerosa, cheia de temor diante de Deus, e também uma petição humilde. Agora, nos versos finais do Salmo, versos 8 a 10, há uma terceira lição. Nós não podemos nos apresentar diante de um Deus irado, sem apresentar uma declaração de fé confiante. Nós não podemos nos apresentar diante de um Deus irado, sem apresentar uma declaração de fé confiante. O autor da carta aos Hebreus já disse que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É o texto lá de Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? É alguém que atende, que presenteia, que agracia aqueles que o buscam. Deus faz isso e faz além daquilo que nós pedimos, irmãos. Ele faz isso porque é um Deus gracioso. Os últimos versos do Salmo demonstram que alguma coisa mudou. Tem algo diferente agora. Como se Deus tivesse agido em favor de Davi. E Davi manifesta então uma confiança vigorosa no Senhor. Nós vemos, irmãos, que por meio da oração, o Deus que é irado age com misericórdia. Ele ouve o seu povo, Ele atende o seu povo. Por mais que Davi havia ofendido o Senhor o ouviu. Nos versos 8 e 9, então, Davi deixa de se dirigir a Deus e agora se dirige àqueles que praticam a iniquidade. Olha o que ele diz: apartem-se de mim, dos maus, dos iníquos, apartem-se de mim. Essas mesmas palavras foram usadas pelo Senhor lá em Mateus 7. Uma promessa, que naquele dia chegarão alguns que dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. E ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Davi usa a mesma coisa. Como que Davi agora sai de um estado de ameaçado para um estado de autoridade e é capaz de dizer: apartem-se de mim, iníquos? Alguma coisa mudou no Salmo. O que mudou, irmãos? Davi dá 3 razões sobre o que mudou. Preste atenção nos versos 8 e 9. Olha a tríade. Olha a tríade. O Senhor ouviu meu lamento, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor acolheu minha oração. As coisas mudaram rapidamente. A oração de Davi com certeza não mudou a realidade externa. Não mudou. O que mudou? Ele começa o salmo dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira. E agora diz: o Senhor ouviu meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. O que mudou?
A relação de Deus com Davi. O Deus que está virado agora está favorável a Davi. A confiança de Davi, irmãos, vão além das circunstâncias. O salmista declarou que Deus está virado, mas agora ele está afirmando que Deus está redimindo-o da cova. Davi estava prestes a morrer, mas agora ele é intocável. Quem pode tocá-lo se Yahvé está com ele? Quem pode tocar se Yahvé, o Senhor, ouviu o seu lamento, ouviu a sua súplica e ouviu a sua oração? Quem pode tocá-lo? Ele é intocável. Pela graça, o parceiro pactual retorna. O Deus irado está a seu favor agora e contra os seus próprios inimigos. Você quer ter um Deus irado a seu favor ou contra aqueles que se levantarem contra você? Ou melhor, contra você ou contra aqueles que se levantarem contra você? É melhor ter Deus a nosso favor, irmãos. Nos versos 2 e 3, do começo do Salmo, Davi disse, perceba aí, verso 2 diz, porque os meus ossos estão abalados. E o verso 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas a Ara traduziu o mesmo verbo, que está traduzido no verso 3 como perturbado, por abalados no verso 2. Mas é o mesmo verbo. Então seria, porque os meus ossos estão perturbados, e a minha alma está profundamente perturbada. E agora, ele diz no verso 10, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados, a mesma palavra de novo. O que o texto está mostrando para a gente, irmãos? O texto está mostrando para a gente que, se num momento Deus está virado com Davi, agora, com a volta do parceiro pactual, Deus está irado com aqueles que perseguem o seu parceiro na aliança. É isso que está acontecendo. Então Davi tem uma fé vigorosa, uma fé que não vacila. Os seus inimigos é quem vão embora envergonhados. Eles vão voltar porque Yahvé voltou. Yahvé voltou para ele e os inimigos vão ter que dar a volta, porque ninguém pode com Yahvé. E o texto diz, no finalzinho do verso 10, retirem-se de súbito é rapidamente, cobertos de vexame. Irmãos, quando Deus age, as coisas acontecem rapidamente. Rapidamente. Mas Ele faz isso na vida daqueles que manifestam uma profissão de fé, uma declaração de fé confiante no Senhor. Não se aproxime de um Deus irado sem professar uma fé vigorosa nele, uma fé confiante nele. Talvez você julgue assim, pastor, mas a minha fé é pequena demais. Minha fé é pequena. Minha fé é vulnerável. Eu sei como é isso, irmão. Eu sei. Então diga isso a Ele. Diga isso a Deus. Você lembra daquele pai cujo filho endemoniado era jogado desde criança no fogo, na água, e o demônio tentava matá-lo, e os discípulos foram para expulsar os demônios dele, e eles não puderam expulsar aqueles demônios. Então o pai do menino chega ao Senhor Jesus e roga que Jesus tenha compaixão, se ele pode. Se puder, tenha compaixão e atende-me. Ele ora a Jesus, ele pede a Jesus. E ele diz, se você pode, se você é capaz, tem compaixão de mim. E Jesus diz para ele, tudo é possível ao que crê. E lá em Marcos 9, 24, irmãos, que é o contexto desse evento, quando Jesus fala isso para ele, tudo pode, tudo é possível ao que crê, o texto diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como ele cria se ele pede ajuda na sua falta de fé? Como ele cria? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas sabe um detalhe que eu mesmo não tinha me atentado, irmãos, a esse texto? O Senhor atende a oração desse homem, desse pai. O Senhor liberta aquele menino do demônio. Mesmo a fé dele sendo uma fé vacilante, porque ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas tem um detalhe no texto. Eu lerei o texto de novo para vocês. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
O texto diz, com lágrimas. Se a sua fé é pouca, o seu quebrantamento não pode ser pouco. Se a sua fé é muita, o seu quebrantamento será muito. Entende? O pai desse garoto, clamando a compaixão de Jesus, estava quebrado, irmãos. Quebrado. Você pode até se aproximar de um Deus irado com uma fé vacilante, mas se aproxime dele com um coração quebrantado. Não se aproxime dele confiando na sua própria força, nas suas próprias habilidades, na sua própria moralidade, na sua própria santidade, nas suas próprias obras, nas suas próprias atividades na igreja e fora dela. Não, confie nele e vá com lágrimas. Sabe, irmãos, Deus não nos deixa de ouvir porque nós somos pecadores. Mas Deus tapa os ouvidos porque nós somos de dura cerviz. Porque nós somos obstinados em nossos pecados. Sabe aquela pessoa que já foi alertada, alarmada, e aí ela testa a longanimidade e a paciência de Deus? Irmãos, Deus tapa os ouvidos. Deus tapa os ouvidos para a nossa obstinação, para aqueles que são obstinados, para aqueles que insistem no pecado. O pecado, irmãos, ele provoca a ira de Deus. Saibam disso. Provoca. O pecado provoca a ira de Deus, mas a dureza do coração pecaminoso acende a ira de Deus. O pecado provoca, mas a dureza do coração pecaminoso acende, inflama a ira de Deus. E o que nós vemos aqui é alguém que pecou, que se arrependeu e que tem as adversidades vencidas com a ajuda do seu parceiro da aliança, que é o próprio Senhor. Não porque ele é perfeito, mas porque Deus é fiel à sua aliança. O justo, irmão, permanece diante de Deus, não porque não peca. Ele permanece diante de Deus não porque ele não peca. O justo permanece diante de Deus porque ele vive com um coração quebrantado, com um coração quebrado. Ele lamenta porque ele ainda peca, ele sofre porque ele ofende o seu Deus. Os justos de Deus não andam endurecidos, irmãos, de maneira nenhuma. O Davi sofreu a ira divina como nós, ele merecia como nós. Mas e Cristo, que sofreu a ira que não deveria ser dada a ele em nosso lugar? Pela ira de Deus, o Davi foi levado a uma profunda angústia e quase morreu. Cristo também foi levado a uma angústia e morreu em nosso lugar, irmãos. Lembre-se da agonia que o Senhor Jesus teve. Ele chorou sangue. Davi foi ouvido em virtude da graça de Deus e foi libertado. Davi foi ouvido. Nós somos ouvidos, irmãos. Nós, se mantermos firmes a nossa confiança, adentraremos o reino dos céus, irmãos. Por causa de Cristo, nem por causa da nossa fé, nem por permanecermos. Nós permaneceremos porque Ele nos preservará. Mas sabe de uma coisa? Cristo também foi liberto da morte, mas na sua morte, Ele não foi ouvido. Ele não foi ouvido. O estágio que Davi passou, irmãos, de ira, petição e ser atendido por Deus, Cristo também passou. Mas a diferença é que Cristo não merecia, Davi e nós merecemos. Davi foi angustiado, Cristo também. Davi falou ao Senhor, Cristo também falou ao Senhor. Davi foi atendido, Cristo não foi atendido, mas ele ressuscitou dos mortos, ele venceu, assim como a Davi foi dada a vitória. Cristo realmente sofreu em nosso lugar e nós somos, irmãos, beneficiários de uma graça imensurável, mas isso não significa que Deus não odeia o pecado e que Ele não se ira contra nós por causa dos nossos pecados. Na verdade, isso significa que Deus se irará mais ainda, porque nós recebemos uma dimensão muito maior de graça do que todos os crentes do Antigo Testamento receberam. Às vezes, alguns crentes olham o texto dos profetas e dizem assim: nossa, como eu queria ter visto isso, essas grandezas, a manifestação da glória de Deus. Meus irmãos, não se enganem, a porção de revelação que nós temos é muito maior do que a daqueles homens.
Nós devemos aprender que para se aproximar de um Deus irado, irmãos, nós precisamos apenas de Cristo, apenas dele. Contudo, nós precisamos que o Espírito quebrante o nosso coração, dando-nos uma visão da santidade e da gravidade de nossa ofensa, da santidade de Deus e da gravidade de nossa ofensa. Deus é um Deus irado porque Ele é um Deus santo. Não se aproxime diante de um Deus irado, ou de um Deus irado, sem buscá-lo em contrição, sem ter uma petição humilde, ou sem uma fé confiante. Eu comecei o sermão, irmãos, falando sobre o sermão de Jonathan Edwards. Hoje, mais de 250 anos depois, nós precisamos de um mover do Espírito, do mesmo jeito que aconteceu em Enfield. Nós precisamos disso. Nós precisamos que corações sejam quebrantados hoje. Mas a verdade é que não foi o sermão de Edwards que produziu aquilo que a história nos conta. Edwards já havia pregado o mesmo sermão em outro lugar, e nada extraordinário aconteceu. Não foi o sermão que produziu aquilo. A nossa dureza de coração só pode ser vencida pela palavra de Deus, mas apenas quando o Espírito promove profunda comoção em nosso coração, irmãos. O que nós faremos então se nós somos tomados pelo secularismo dos nossos dias? O que nós faremos se nós deixamos o nosso coração se endurecer? A única coisa que nós podemos fazer é nos aproximar diante de um Deus irado, com o coração quebrantado, com petição humilde e com uma fé inabalável, com uma fé confiante. O Deus irado, irmãos, não vê a dureza e a obstinação do nosso coração com bons olhos. É por isso que nós devemos, então, clamar para que o Espírito de Deus nos quebrante. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós precisamos, irmãos, se lançar diante de Deus. Não basta ter algumas atividades religiosas. Não basta. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque sabemos quem é o Senhor. Sabemos que o Senhor é santo, que não inocenta o culpado, Senhor, mas que justifica pecadores pela fé em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor conhece por completo o nosso coração, Senhor. E por isso mesmo que nós clamamos que o Senhor nos livre do endurecimento, da frieza espiritual, que a graça seja o combustível da nossa santidade, Senhor, e não o combustível da nossa elasticidade para pecar. Senhor, nós queremos temer o Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus irado, e é irado porque é perfeito e santo. Um Deus que não se ira contra o mal não é um Deus bom, mas o Senhor é, Senhor. E nós não somos bons. Por isso nós precisamos do Senhor movendo o nosso coração. Ó Senhor, promova em nós uma comoção e arrependimento verdadeiro, Senhor, para que vivamos uma vida agradável ao Senhor. Ó Senhor, livra-nos do secularismo. Livra-nos, Senhor, do paganismo. Livra-nos das várias influências que nos rondam, Senhor. E ajuda-nos a nos mantermos fiéis. Preserva-nos, Senhor, e aviva o nosso coração. Que nós sejamos homens e mulheres quebrantados de coração para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.